Tchau, Bambini! Tchau, meus amores! Tchau, tchau! Buonanotte, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, o que você quiser. Estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, você pode conferir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado. E é para você ouvir no seu momento de lazer, no seu treino na academia, depois do namoro, no sofá, de bobeira, lavando louça, fazendo aquela faxina básica, passeando com seu pet na praça, na avenida, na rua, onde for, na praia. Pode ouvir na praia também, na montanha, numa caverna, no lugar que você se sentir melhor. Ouvir com um amigo, com amiga, com o peguete, com a peguete, o que você quiser. É sempre bom ter um podcast de fundo, assim, criando aquela atmosfera boa, de aconchego, de ouvir pessoas falando, uma pessoa ou duas ou três ou mais. Essa coisa da fala em grupo ou individual, ela é uma coisa muito boa de se ouvir. As narrativas, as histórias, as lembranças, isso tudo é muito gostoso. Eu gosto muito, eu ouço muito podcast. Eu chego às vezes a dormir ouvindo um podcast bem baixinho do lado da cama. Eu tenho insônia, né? E é uma coisa que me ajuda a pegar no sono. É bem legal. Todos os tipos. Desde dos podcasts mais engraçados, como a Cafonada, que eu sempre falo aqui, que eu adoro, até os podcasts de true crime, os podcasts políticos, porque temos podcasts no Brasil de tudo que é tipo. Podcasts de direita, de esquerda, de extremistas, gente louca, de fofoca, de esoterismo, sobre o mundo pet, sobre moda, sobre muita fofoca, eu falei, de medicina, de engenharia, podcasts de matemáticos, de cozinheiros, chefes de cozinha, gastronomia em geral, astrologia, macumba, bruxaria, tem podcast de tudo no mundo todo, né? Pode achar os mais diferentes assuntos, né? E mergulhar nesses áudios maravilhosos que agora muitos têm desdobramentos em vídeo, como nós teremos no futuro. Tem alguns que publicam também no YouTube, que é uma coisa que estamos agora atualizando, né? As postagens no YouTube, para quem não tem acesso, né, aos tocadores. É mais uma opção, entendeu? Ainda não, talvez eu faça um vídeo, mas é uma coisa muito pro futuro, assim. Mas no momento eu tô... esse formato aqui da fala, do podcast, é melhor, a gravação é uma coisa muito prazerosa pra mim, a edição é mais simples, mais fácil. É uma coisa que, sabe, pra mim eu consigo interagir melhor, em todos os sentidos, me solto mais, e é isso. Então, no último episódio, né, eu destaquei a coleção Obras Filmes do Terror, da Versátil Home Video, que é a nossa aliada, companheira. Nós temos já uma parceria muito longa, muito longa, e eu falei da importância da coleção, dos seus spin-offs. Falei muito brevemente que é uma coleção muito grande, né? Destaquei alguns títulos importantes que eles têm, mas ainda tem outros títulos que eu gostaria de destacar que estão na coleção principal, em cópias restauradas, que eu acho muito importante. Um desses filmes é o Horror Express, o Expresso do Horror. Aquele filme é espanhol, mas no elenco tem as duas lendas da Hammer, o Christopher Lee e o Peter Cushing. O Christopher Lee é uma espécie de arqueólogo que descobre um fóssil estranho na China, congelado numa caverna, e vai transportá-lo para Inglaterra, e ele quer estudá-lo depois. É uma criatura meio humanoide, é um ser Tava lá que encontraram congelado. E aliás, esse filme tem uma trilha sonora, gente, muito legal. Se eu achar essa trilha, eu coloco na descrição do vídeo um link dela. Se eu achar no Spotify, é capaz de ter. É uma trilha muito legal. Esse filme foi lançado, como eu falei, no Obras Filmes de Terror, com uma cópia restaurada. Ele tem ainda, além de Christopher Lee e Peter Cushing, né, os eternos Drácula e o Van Helsing da Hammer, tem o nosso querido Telly Savalas, nosso eterno Kojak, numa participação especialíssima no filme. E ele, na época, já tinha recém feito
O Lisa e o Diabo, do Mário Bava, com a Elke Sommer, aquele filme maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pra mim é a obra-prima do Mário Bava, com certeza. Ele tem todos os elementos do Bava nesse filme. Tudo que ele trabalhou, os bonecos, os efeitos, a questão das cores da escuridão, de uma maneira perfeita. Tem momentos brilhantes, oníricos, muito bom. E o Telly Savalas é o grande destaque masculino, né, do filme, protagonista. E ele está no Expresso do Horror. E esse fóssil que é levado para dentro do trem, para quem não sabe, para quem nunca viu, que eu acho muito difícil, mas ele começa a interagir, a atacar as pessoas, e ele suga a energia vital, as pessoas ficam com o olho todo branco, sangrando, uma coisa muito assustadora. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi no SBT, passava muito. O videotape chegou a gastar tanto que reprisou. Assim. Era um daqueles filmes antigos do SBT, bem do início do SBT, da TVS, pra falar a verdade. O Gustavo Snyder até colocou um vídeo no YouTube, no canal dele, sobre esse filme, e vale muito a pena dar uma conferida. É bem legal. Eu vou colocar o link desse vídeo dele na descrição desse episódio também, tá? E vale muito a pena. Vale muito a pena. E ele está, como eu falei, com a cópia restaurada na coleção oficial do Obras Filmes de Terror. E tem outro filme também, anos 70, da mesma época, início dos anos 70, que, com uma cópia restauradíssima, que é A Casa da Noite Eterna, que eu fiz até um texto sobre esse filme, que saiu num dos livros de um dos pacotes da coleção. Esse pacote que eu comentei agora há pouco, diz que tem o Obras Filmes de Terror 21, 22 e tem o Gótico Italiano 3. Quem comprou o pacote com os 3 boxes recebeu o livro, mas o livro também pode se achar, ser comprado separadamente no site da Versace, certo? Também vamos colocar, faz um tempo que a gente se esquece, né? Vou colocar o link do site da Versátil também na descrição desse episódio, tá? Porque vale muito a pena, eles são muito queridos conosco, sempre estão nos convidando a participar. Eu já participei de várias extras, colaborei muito já com a Versátil, em vários extras. Um dos que nós mais nos orgulhamos é o extra que nós fizemos, eu e o Williams, sobre folk horror, que tá no box do Blu-ray do... Ai, como é que é o nome? Ai, meu Deus, agora... acabei esquecendo. O Midsommar. Sim, tá lá o extra nosso, aprovado pela A24, né? Com tudo, porque toda a embalagem, tudo a A24 tem que aprovar tudo que é lançado deles, né? E aprovaram as artes, tudo. É um box que, pra quem eu não sei se ele foi um campeão de vendas na Versátil, não sei se ele existe no site ou se você tem que tentar no Mercado Livre, algum outro local com colecionadores, numa troca, uma edição que vale a pena, que tem a versão longa do filme, a versão do diretor, e tem esse extra nosso, né, que nós fizemos. Então, nesse livro tem, que veio, como eu falei, da coleção do 21, 22 e Gótico Italiano 3, tem esse livro, que tem o meu texto sobre A Casa da Noite Eterna. A Hell House, maravilhosa. É um filme que tem, pra mim é o grande filme de Casa Mal Assombrada, feito até hoje, o melhor de todos. O Guilherme Del Toro tem, há muitos anos, um projeto para fazer um remake desse filme. Me lembro que Denis Ramalho teve acesso ao roteiro desse filme e desse projeto, né, do Guilherme Del Toro, e falou que é muito bom o roteiro. E é um dos muitos. O Guilherme Del Toro tem trocentos projetos de trilogias inacabadas, um monte de coisa que ele não consegue terminar. Né? Agora ele está debruçado na sua leitura do Frankenstein, nesse universo gótico profundo, né, do Frankenstein da Mary Shelley. Vamos ver o que vai sair. Né? Já temos o Nosferatu, a leitura do Egger. Né? E eu não vi ainda o trailer, diz que o trailer já está disponível. Né? Diz que é muito legal. Né? A questão da leitura do Eggers, do gótico, de acordo com a sua visão cinematográfica. Deve ser uma obra de arte, como é A Bruxa, como é O Farol, com certeza. Até O Homem do Norte. O Homem do Norte é um filme que eu gosto muito. Tem pessoas que gongaram o filme, eu acho uma bobagem, um filmaço. O Homem do Norte, um filme muito interessante. A Nicole Kidman tá deslumbrante nesse filme, ela tá uma vilã, assim, com veneno escorrendo, assim, ela é maravilhosa, assim.
uma vilã sedutora, linda, interessante. A história, essa coisa da mitologia nórdica que é trabalhada no filme é muito legal. Eu adoro mitologia nórdica. Tem um pouco disso no Midsommar também, né? Que eu citei há pouquinho tempo atrás. E é um universo visualmente muito rico também. Os deuses nórdicos, a coisa dos vikings, toda essa Odin, toda as valquírias, acho tudo lindo. Maravilhoso. Bueno, então tem esses dois filmes, né, da coleção Obras Filmes do Terror, que estão com cópias restauradas, que vale muito a pena. Tem que destacar, já que eu não destaquei no episódio anterior, por esquecimento, por questão de tempo, eu destaco agora aqui. O Expresso do Horror e A Casa da Noite Eterna, em cópias restauradas, que estão na coleção Obras Filmes do Terror, e que são filmes fundamentais para qualquer pessoa que tenha intenção de estudar, de pesquisar, de se aprofundar, de mergulhar no universo do horror cinematográfico. Na melhor fase do horror, para mim, que é a década de 70. A década de 70 é o auge. Assim. Os anos 80 são fascinantes, tem toda uma adoração em cima dos anos 80, no horror pop dos anos 80. Tem o In Search of Darkness, o 1, 2, o 3, tem um monte de coisa. Aliás, eu não vi ainda dos anos 90 dele. Eles fizeram um agora sobre a década de 90, e que deve ser bem interessante também. Mas dos anos 80 teve todos esses documentários, teve toda uma filmografia super interessante, muito rica também. Mas pra mim, acho que tem filmes fundamentais nos anos 70. Nos anos 70, ali é que tá o horror mais autoral, mais corajoso, mais ousado. Embora os anos 80 tenha coisas incríveis, mas pra mim a minha década favorita do horror é os anos 70. Embora eu goste muito dos 80, dos 60 também. Anos 60 tem muita coisa boa, mas os anos 70 pra mim é o que é. Então, queridos, e falar em anos 70, em filmes de terror e assassinos e loucuras, psicopatia. Estão falando, agora tá tudo muito, meu Deus, e bochichos e faniquitos e ataques de pelanca em cima daquele tal um filme de psicopata da natureza, da morte, na natureza, uma coisa assim, que é de um psicopata que nós vemos o ponto de vista dele e falando que é uma grande novidade, que é isso, que é aquilo e não sei o quê. E eu acho que as pessoas têm que ter não é bem isso, assim, sabe? Não é bem isso. Por que eu digo isso? Porque indo um pouco antes, em 2012, teve o remake produzido pelo Alexandre Aja, dirigido pelo senhor Frank Calfon, e é um remake que ele fez de um dos seus filmes favoritos, dos filmes de cabeceira da Alexandre Aja, que é o nosso querido Maniac, do William Lustig, de 1980, que é uma obra-prima, um filme revolucionário, ousado, tem efeitos gore maravilhosos, e ele tem um lugar na história do terror muito importante. E essa releitura do Lustig que o Calfon fez, produzido pelo Aja, ela narra toda a história do assassino do filme original, mas nós vemos o ponto de vista dele. Já no início nós vemos ele atrás de uma vítima, uma futura vítima. Ele a segue até a porta do apartamento e é quase uma sequência muito bem dirigida, muito bem filmada, e ele tira o scalp dessa vítima, que é o mote do assassino do filme original. E aí aparece Maniac em letras vermelhas. É maravilhoso. E nesse remake ele já tem o ponto de vista dele, tem cenas antológicas, perturbadoras. Tem uma das vítimas que ele ataca, ele começa a esganar essa vítima, e tá tocando Goodbye Horses, a música do Trilhos dos Inocentes. O assassino tá se montando lá no filme, tá se travestindo pra virar uma espécie de borboleta, de psicopata. E essa música tá tocando de fundo, Goodbye Horses. E é impressionante o realismo, quase documental. É quase como se tivesse ligado uma câmera na frente de um assassino. A gente está vendo esse crime sendo cometido ali na nossa frente. Até ele é escalpelar também, que ele escalpela as mulheres e prega os escalpos em manequins carecas de plástico, que são as suas namoradas, as suas amantes, as suas meninas especiais. E ele tá ali, né? E o filme todo é nesse ponto de vista do assassino. E é muito perturbador. Tem uma cena que ele persegue uma mulher numa estação de trem, essa cena tem no original, mas ele vai além e ele
inclusive ele pega e faz uma homenagem ao cartaz clássico do filme, que é um assassino com a calçadinha segurando os cabelos da vítima, escrito Maniac embaixo. Essa cena ele consegue reproduzir esse cartaz do filme no final da sequência. Muito legal. É uma coisa de fã mesmo, é um filme muito ousado mesmo, e tem um final incrível, maravilhoso, com o Elijah Wood, o menino lá do Senhor dos Anéis, no papel do protagonista, do nosso querido assassino, né? O Maniac. Então, não se espantem, não caiam nessa de porque é pela primeira vez, é muito original o ponto de vista. Não, já foi feito antes. E antes disso, tem um filme de uns meninos belgas em preto e branco que aconteceu perto da sua casa, que mostram os garotos que seguem um serial killer e vão gravando os crimes, e até há uma participação deles, há um envolvimento deles, como se fosse um documentário, mas é um documentário falso, claro. E é um filme bem interessante na sua proposta documental e realista, né, de se ver o cotidiano de um assassino, de ver ele agindo, caçando suas vítimas. Então isso já, dentro da história do cinema, isso já não é algo... Já é algo que já foi feito, muito bem feito. Então não há nenhuma novidade nesse tal desse novo Jason, entre aspas, que nós vemos os ataques dele, do ponto de vista dele nesse filme. É que o filme foi sensação em Sundance. Desde do Hereditário, tudo que é filme de terror independente que sai no Sundance, as pessoas já tendem a dizer que é maravilhoso. Mas um filme como Hereditário aparece na história do cinema a cada 10 anos. Não é um filme que tem toda hora. Tá? É um filme muito peculiar, muito interessante, muito único, o Hereditário, e por isso que ele fez sucesso, né? Só porque esteve insano. E falam da violência gráfica do filme, que é isso e aquilo. Isso é a forma que o menino lá que fez o Terrifier, os 2 primeiros, ele pegou isso também. E ele não é dele também. Isso já o Lúcio Fulci já tinha feito nos anos 80 no Estripador de Nova York. Então, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Mais ou menos isso. Mas eu não tô tirando os méritos do filme. Ele tem, mesmo com as tosqueiras e as trecheiras que estão nesse filme desse novo Jason aí, ele tem, claro, qualidade. Vamos ver, né? Vamos dar uma chance pra ver o próximo filme desse diretor. Ele surgiu, esse é o cartão de visitas, que é de apresentação dele. Mas a gente tem que ver o segundo filme. Por exemplo, no Hereditário. O Ari Aster nos premiou em seguida com o Midsommar, que é maravilhoso. Pelo menos eu adoro, né? Que é outro filme que tem muitos haters, mas tem muitos fãs também. E é isso, né, criança? E falar em assassino, já dá pra chegar, ainda não tive o prazer de assistir, alguns amigos já viram o terceiro filme da trilogia do Ty West, a primeira grande trilogia do horror dos anos 2000, né? Que começou lá com o X, o X, depois teve o Pearl, e agora tem o Maxine. Né? E Maxine sendo em shopping e coisa, tá anunciado para cinemas até um circuito bem mais popular e bem maior do que o X e o Pearl tiveram. O Pearl, por exemplo, ficou muito tempo no Belas Artes, que é um cinema mais alternativo. Teve um certo status de cult movie. Principalmente aqui em São Paulo, ficou muitos meses em cartaz no Belas Artes. O X, até mais que o X. O X e o Pearl são filmes que eu adoro. E o Maxine, pelo trailer, deu pra ver que vai ter um mix, né, da história da Maxine e querendo ser uma estrela dos filmes adultos em Hollywood, e tudo misturado a um momento nos anos 80 em que o Night Stalker, um serial killer muito famoso, que até, se não me engano, o AC/DC fez uma música em homenagem a ele, reinou nos noticiários, né, com seus crimes terríveis. Vai ter esses dois momentos. Eu tô curioso saber como é que ele vai mesclar isso, essa coisa do Night Stalker e da Maxine, como vai ser a liga disso. Aí que tá. Porque é interessante atirar em duas direções opostas, com temas muito ricos, o tema dos filmes adultos, das estrelas pornô, dos anos 80, que é uma fase muito específica da pornografia. Porque até os anos 70 era tudo feito em
em película, tinha toda uma outra direção, uma outra produção. E os anos 80 já marca a chegada do VHS na indústria pornográfica, e daí já é outra estética, outro ritmo de gravação, é outra questão da feitura das sequências de sexo explícito. Então, antes, quando era com negativo, tinha que ter... O negativo era muito caro, tinha que ter outra... Os atores tinham que ter todo um desempenho, né? Que o vídeo já é mais, como é uma forma mais econômica de se gravar os filmes, ele fica mais, até um pouco mais fácil, entre aspas, fazer as tais cenas, malabarismos sexuais. E eu tô curioso com isso, que vai por esse caminho, a chegada da pornografia nos anos 80 aqui naquele filme lá famoso que falou da pornografia nos anos 60. Mas nos anos 70, né? O Boogie Nights, maravilhoso. No Boogie Nights, quando chega a passagem dos anos 70, dos anos 80, com um duplo assassinato e um suicídio, né? Então já mostra bem o que significou a chegada dos anos 80 para a indústria pornográfica. Uma ruptura muito violenta, muito abrupta, muito traumática, vamos dizer assim. E nunca mais foi a mesma. Da pornografia. Os filmes saíram das salas de exibição famosas, aqueles antros, os cinemas pornô, e daí acabaram indo para as locadoras, né? Eu me lembro, na época tinha um cantinho da locadora, uma vez colocava uma cortina, uma coisa que era os filmes de sexo explícito, e as pessoas entravam lá e pegavam. Porque quando você ia alugar, o atendente dava um risinho e fazia uns sinaizinhos um pro outro. Dependendo do filme que você pegava um filme que tinha um conteúdo mais fetichista, se era um conteúdo mais LGBT, aí eles já olhavam com a cara. Era muito engraçado isso, né? Mas foi a forma como a pornografia se difundiu nos anos 80, pelo home video, principalmente. E ele vai fazer isso, todo esse universo bem amplo, né? Com a questão de um serial killer famoso em Los Angeles, com trilha sonora dos anos 80, maravilhosa. Eu já tenho a playlist no Spotify, do Maxine, que é muito legal. Já abre com Give Me All Your Love, do ZZ Top, que eu adoro. Tem Obsession, tem Heart, dos Pet Shop Boys, tem um monte de música, Tem Blonde, tem Atomic, do Blonde. É uma coisa maravilhosa. Muito boa, muito legal. Algumas músicas feitas especialmente pro filme também. É bem legal a playlist. Vale a pena, eu tô ouvindo muito. E vamos ver, né? De repente, nos próximos episódios eu até falo sobre a trilogia Maxine, eu falo sobre o Stall Maxine. Vamos ver o que acontece, né? Então, criança. Mas o que nós vimos no cinema mesmo esses dias foi na estreia, né? Não foi esses dias. Foi de Um Lugar Silencioso, A Quiet Place, o dia 1, Day 1, que é o primeiro dia da chegada das criaturas. E a história se passa em Nova York. Tem toda uma narrativa bem interessante, é bem legal. E ele tem a Lupita Nyong'o como protagonista, no papel de Samira, uma jovem que é filha de a história vai dando informações, mas embora seja um filme com poucos diálogos, onde o silêncio, né, um filme em que o silêncio é o grande protagonista, como nos 2 primeiros filmes da franquia, se trabalha com o horror do silêncio, o horror silencioso, o horror onde as coisas, mais aterrorizantes podem acontecer e se o silêncio for quebrado, que é o ataque das criaturas, né, que não enxergam nada, mas se guiam pelo som, porque tem uma audição hipersensível. E o que nós vemos em cena, então, nesse dia 1, seria uma espécie de spin-off da franquia. Nós vemos ambientada em Nova York, a história é ambientada em Nova York, mas ela foi toda filmada em Londres. Inclusive a Chinatown, que aparece no filme Seus Arredores, que é muito importante, tudo foi construído, a equipe de direção de arte construiu tudo em Londres, nos estúdios, onde o filme foi rodado. E o filme tem efeitos bem realistas, bem interessantes. E o desenho de som, não precisa nem dizer que é primoroso, que é maravilhoso. Um belo desenho de som. Que o som é o protagonista, né, do grande protagonista do filme, é o som, como o som é mostrado no filme. E é bem legal, muito legal. E essa coisa de se passar em Nova York. E ter uma atriz do talento, do carisma da Lupita, que faz essa jovem chamada Samira, como eu falei. Nós sabemos pelo filme que ela é filha de um pianista de jazz, e ela gostava de se encontrar com o pai no Harlem, em uma pizzaria, isso tudo. As lembranças
assim, de família, lembranças boas de um passado, de um tempo bom, onde o mundo vivia plenamente, onde tudo era maravilhoso, acontecia de uma forma sem susto, sem os horrores, né, que começaram com a chegada das criaturas. E o que é mais interessante nessa franquia é que nós não sabemos de onde é que vieram essas criaturas. A princípio são alienígenas, vieram do espaço. Mas será que não são intraterrenos? Eu estava pensando esses dias, não vieram do fundo da crosta terrestre, que ninguém sabe que tem debaixo da Terra. Tem cavernas, tem túneis, tem coisas que a gente nenhum ser humano entrou até hoje, não sabe o que tem lá embaixo. Será que eles não vieram de lá? E pelo fato de terem vivido na escuridão, só tenham desenvolvido a audição? É possível, né? Então, e o filme, não vou dar muitos spoilers, tem a figura de um gato, que é muito importante, só que tem um detalhe. Que detalhe teria um gato? É um bicho tão fofinho, tão querido, que muita gente adora. Nós não temos gatos, mas pretendemos ter um dia. E o gato, a Lupita, ela tinha fobia de gato, ela não gostava de gato. Não gostava da presença dos gatos, ela tinha uma espécie de ojeriza, ela não se sentia bem na presença de gatos, não conseguia tocar, acariciar, colocar no colo, essas coisas. Mas ela queria muito fazer esse filme, queria muito fazer o papel da Samira. Então, o que foi feito? Foi feita uma terapia para acostumá-la a conviver com os gatos. Aos poucos, ela foi interagindo com eles e deu muito certo a terapia. Com calma, foi feito tudo direitinho, sem traumas mais profundos. E em questão de poucas semanas, ela já estava conseguindo interagir com os gatos, acariciar, botar no colo. Ela acabou perdendo o medo. Eu conheço gente que não gosta de gatos, se sente mal, tem alergia ao pelo, essas coisas. Mas ela interagiu bem, ela conseguiu interagir de uma maneira muito positiva com tudo isso e acabou conseguindo fazer o filme, a presença do gato como elemento cênico, como elemento narrativo, como elemento estrutural do roteiro, tá lá e ela conseguiu finalizar. E eu me lembro que a gente vendo o filme, eu conheço essa atriz. Aí que a gente foi ver que era a Lupita. Ela demorou um pouco. Ela tá tão bem em cena que você não identifica o ator. O ator, quando ele tá muito imerso no papel, você demora pra identificar, esse quem tá fazendo esse papel é o fulano, a fulana. Isso acontece com grandes interpretações. E ela, como é uma atriz primorosa, já oscarizada e tudo, ela pegou esse papel, essa coisa de uma figura, uma personagem que tem que sobreviver a uma situação extrema de repente e com essa coisa de não poder fazer barulho, não poder emitir nenhum som, senão isso pode significar a própria morte. Uma coisa muito forte, muito pesada como história, como roteiro. Isso está presente nos dois primeiros filmes, que eu gosto muito dos dois, diga-se de passagem. E ela tá com o cabelo bem curtinho e já me remeteu a ter uma cena que ela tá muito perto de um dos monstros. O rosto dela, a criatura quase em cima dela, lembrou Alien 3, que a Sigourney Weaver tá com cabelo bem curtinho, né? Porque o Alien 3 é numa espécie de prisão espacial e todo mundo que entra lá raspa a cabeça, né? E ela tá com esse visual de cabelo bem curtinho e tem uma cena famosa que o monstro quase beija a boca dela no Alien 3. E isso me remeteu muito a um momento especial que tem nesse Lugar Silencioso dia 1. É bem legal. Porque essa personagem da Sigourney Weaver é um dos grandes ícones, né, do gênero feminino dentro do cinema de horror, dentro da ficção científica. É um personagem que marcou muito a Ripley, né? E ela é replicada em outras personagens, inclusive nessa personagem Samira, da Lupita Nyong'o. E eu me lembro que em livros que eu estudei, que eu li na época do doutorado, sobre gênero feminino no cinema de horror, tem um capítulo enorme num dos livros. Ele é citado em todos os livros, toda a bibliografia sobre gênero feminino e horror que eu pesquisei, até o Monstruoso Feminino, né, que é um clássico desse tipo de leitura mais específica, né? Tem espaços muito longos dedicados à Ripley, né? A importância dela para o gênero feminino dentro do horror. E nós vemos isso a Lupita é uma personagem feminina dessa mescla de sci-fi e horror no cinema. Ela já tem seu lugar na galeria das grandes protagonistas por sua performance nesse filme, que é muito tenso. É um filme que ele tem um ritmo diferente, ele tem uma coisa... Ele vai
envolvendo o espectador nesse jogo de sobrevivência quase impossível. Nem eles não vão conseguir, sabe? E os personagens vão passando por provações, por momentos muito tensos, muito difíceis. Tem cenas até debaixo d'água, uma coisa muito complicada. As cenas do metrô que aparecem no filme seria o metrô de Nova York, na verdade é o metrô de Londres. Algumas estações já desativadas do metrô de Londres, que é enorme. O metrô, os tubos, que eles chamam de tube, né? Em vez de pegar o metrô tal, pegar o tube, quando você vai ver um endereço, uma coisa. Aqui, por exemplo, o metrô mais perto de casa é o Higienópolis Mackenzie. Seria o metrô Higienópolis Mackenzie. Lá seria o tube Higienópolis Mackenzie, entendeu? Quando se marcam ou numa programação cultural, ou num convite, ou alguma coisa que fala muito, em vez de, além de metrô, se fala tube. E eles conseguiram aproveitar bem essas estações, né, do metrô de Londres para as filmagens também. Ficou muito legal. Como produção, o filme é muito bem realizado. Ele não é um filme tosco, não é uma trecheira, muito pelo contrário. É um filme extremamente bem realizado. Os efeitos, tem uma hora que eles atiram um carro longe, o carro vai lá e explode. Uma coisa impressionante que eles conseguem. E o próprio desenvolvimento da história é muito legal, muito legal. Até o final é um dos finais mais poéticos, mais lindos do cinema de horror e sci-fi que eu já vi na minha vida, até hoje. É lindo. Que tem uma das músicas mais lindas de uma das minhas cantoras favoritas, para quem não viu ainda. Eu não vou tirar essa surpresa no final. É linda. Que música linda. E é um final, ao mesmo tempo, muito melancólico, muito meio até nihilista, triste, mas de uma poesia muito profunda. E que a Lupita, com o talento dela, com seus olhares, com a sua expressão corporal, com a sua atuação impecável, ela consegue imprimir muita humanidade nessa personagem, uma beleza rara nessa personagem, a Samira. Eu fiquei encantado. Eu já era fã da Lupita, mais encantado com ela ainda. Inclusive, o William falou que ela fez um documentário sobre umas guerreiras, que é um documentário bastante controverso, umas guerreiras africanas. Eu tô a fim de ver esse documentário até. Já anotei aqui pra ver. Ela também é produtora, ela produziu esse doc. E é uma figura muito atuante, né, dos direitos femininos, direitos das mulheres pretas, dentro da indústria. Ela é muito engajada, muito inteligente, muito moderna. Ela é o máximo. Adoro Lupita Nyong'o, tudo de bom. E foi muito prazeroso, fazia muito tempo que eu não ia no cinema, né? Nós fomos num cinema, aqui no shopping, aqui na Frecaneca, era ainda Espaço Itaú de cinema. Agora mudou, tá de Cine System. Esse Cine System, que eu gostei muito, ele agora é Cine System aqui no Frecaneca e no Bourbon, onde tem o IMAX. O Cine System nos dois lugares. E o da Augusta parece que é só Espaço Itaú. E os cinemas mudaram tanto de nome, que eu sou do tempo, que era Espaço Banco Nacional de Cinema, era Sol da Augusta, aí depois abriu o anexo na frente, que foi uma coisa, uma sensação, ia ter uma sala com um pouco mais de 50 lugares para exibições especiais, que eu adoro. Era a sala 5, né, que era a sala mais charmosa, depois teve aquela disputa, demolem, não vão demolir, não vão demolir, vão demolir, não vão demolir. Já nem sei como é que tá essa novela, porque daí demolir tudo na Augusta, para fazer prédio. Estão querendo acabar com a Roma. Verdade, aquela coisa da letra do Sampa, do Caetano Veloso. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Sabe? É bem pertinente essa frase dessa obra-prima do Caetano Veloso, tão antiga, mesmo em 2024, tá atualíssima. Tem muito a ver com São Paulo e outras cidades também. Meus pais moram no Menino Deus, em Porto Alegre, que era um bairro agradável, familiar. Familiar é ótimo, né? Ando num bairro muito gostoso, muito bonito, muito arborizado. Agora demoliram 3 casas lindas que tinham perto da casa dos meus pais. Vão fazer um prédio gigantesco, já tem outro gigantesco, enorme na frente. Sabe, eles querem construir tudo, qualquer espaço, ergue um prédio enorme. Depois falta água, eles não sabem por quê. Sabe? E é complicado. Já queriam fazer um condomínio aqui perto, onde agora é o Parque Augusta, mas felizmente conseguimos, com a luta dos moradores da região, conseguimos com que a prefeitura fizesse uma negociação e erguessem o Parque Augusta, que temos uma área verde, onde era para ser
mais um prédio. Pelo menos tem uma área verde, muito bonita, com árvores nativas que não podem ser cortadas. Tudo. Então, esses cinemas, agora tudo tem que ter um patrocínio, tem que ter uma coisa, uma empresa, um órgão estatal, uma organização não governamental por trás. O Belas Artes era Petra, agora tem um outro patrocinador, está tudo verde agora, o Belas Artes. Antes estava tudo laranja, né? E tem o Cine Sesc, ainda tem algumas possibilidades, assim, o Biju eu não sei ainda se tá funcionando, tá lá nos Parlapatões, se não me engano, que tinha um espaço das salas, assim, tudo, mas ainda tem alguns lugares aqui em São Paulo interessantes, assim, para uma cinematografia um pouco mais diferenciada, que agora com essa coisa desse tal de cinecista, é uma programação bem mais comercial, é difícil achar um filme mais alternativo, um filme europeu, assim, por exemplo, mas eu gostei conseguiram manter a qualidade do som da sala, o conforto da poltrona, a projeção impecável, que até a Sony americana teve aqui nesses cinemas aqui quando era espaço Unibanco ainda, né? Nem era espaço tiveram lá e aprovaram as salas, falaram que elas não perdem nada para as salas que tem em Nova York. Achei o máximo. E agora tem sala do Cine System, que tem terça-feira meia entrada e quinta tem a noite do beijo. Se você for na frente da bilheteria e beijar o seu crush, seu ficante, seu marido, seu sei lá o que, ganha um desconto também nas quintas-feiras. Eu achei bem fofo isso, achei bem legal. E antes de começar os filmes, você vê que tem até pessoal das redes sociais, dos influencers de cinema, falando sobre os futuros lançamentos. É muito fofo, tudo muito fofo. E a vida continua, né, gente? Vamos ver. Quero ver curiosíssimo com a tal Maxine, ver como é que eles ligaram a indústria pornográfica de Hollywood dos anos 80 com o lendário Night Stalker, o diabólico, terrível, serial killer, o caçador, né, o stalkeador, perseguidor noturno, era um assassino implacável, e tem vários documentários sobre ele. E vamos ver como é que eles conseguiram fazer isso, né? E vamos ver Um Lugar Silencioso de é um filme que vale a pena, sabe? Você ir no cinema, porque o cinema vai te proporcionar um som que vai te envolver durante a exibição do filme de uma maneira muito diegética, muito forte. Então é o tipo de filme que é bom ver no cinema. O Lugar Silencioso de E esse realmente vale a pena ver no cinema. É um filme feito para ser experienciado numa sala de cinema. Muito bom. Bom mesmo. Um filme muito sombrio. Como tem cena escura nesse filme, quando ele trabalhou a escuridão. Além do silêncio, o diretor trabalhou de uma maneira muito criativa com a escuridão também, com as possibilidades de iluminar os personagens, os cenários na escuridão, nos escombros. E ter ambientado em Nova York, achei o máximo. Muito legal. Esse grande ataque em uma grande cidade. E há uma hora no rádio, se ouve um rádio que insinua que está acontecendo, essa invasão é uma coisa global, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo invadido pelas tais criaturas que nós não sabemos quem são, de onde vieram, como vieram parar aqui. E isso é legal. Não explicar. O cinema fantástico, para mim, ele é rico quando ele não explica tudo, quando ele deixa lacunas a serem preenchidas. Acho muito melhor, acho muito mais interessante, muito mais inteligente isso do que explicar tudinho, ter um didatismo, que o americano gosta muito, né? E justamente essa franquia já está no terceiro filme e não explicaram nada. A única coisa que se sabe é que as criaturas têm essa audição ultrassensível e se guiam, atacam e matam através do som. Que vai remeter, olha só, aos Blind Deads, né, do Armando de Osório, né, os mortos-vivos cegos, né, do Armando de Osório, que também atacavam só se guiando pelo som, né? Que no segundo filme da quadrilogia isso fica bem... Tem algumas cenas bem interessantes que trabalham essa coisa de como eles se movem e atacam pelo som. Eu adoro os zumbis cegos do Mano de Osórios Templários, zumbis que andam a cavalo. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, né, gente? Já estamos quase terminando aqui esse episódio. Muito obrigado por tudo até o presente momento. Por favor, deem 5 estrelas. Quem está vendo pelo Spotify, eu já esqueço de pedir, faz tempo que eu não peço, mas por favor, dê umas estreladas pra gente, tá? A gente posta, muito bom, faz bem pra alma, tá? E tem nosso perfil, né? Nosso arroba no Instagram, Mondo Diálogo Podcast, arroba
Mondo Giallo Podcast. Se quiserem deixar algum recado, algum insulto, alguma sei lá o que, tem esse espaço, certo? E vamos viver um dia de cada vez, que é assim que se vive. A melhor maneira de se viver é vivendo um dia de cada vez. Certo? Até o momento era isso que eu tinha a dizer. Qualquer coisa, como eu tenho feito, eu me lembro que eu deixei para trás ou esqueci. No próximo episódio eu complemento. Certo? Muito obrigado, senhores e senhoras. Um turbilhão, uma tempestade de beijos a todos e a todas, certo? Fiquem bem, se cuidem, se protejam, se vacinem tomem a vacina da gripe, da influenza, por favor, porque eu vi essa mutação desse ano do influenza tá muito pesado. Tem um amigo meu que pegou uma pneumonia do nada, nem da gripe. Tá tendo que tomar antibióticos fortes, tudo. É babado. E esse inverno vai ser bastante rigoroso. Não tanto quanto deveria ser, por causa das mudanças climáticas e da crise no clima que mexeu com todo o mundo inteiro, né? Mas é um frio muito traiçoeiro, principalmente pela manhã, tá? Se protejam, se agasalhem e tomem a vacina da gripe, por favor, tá? Tá de graça, não precisa pagar. Tá na sua OBS, no posto de saúde perto de você, vai lá e se vacine, que é bom, tá? Não faz mal. E eu ainda quero tomar, tem mais uma última agora da Covid que eu não tomei, que quero tomar essa semana também. Se lá tiver da dengue, eu tomo da dengue. Vocês estão dizendo que tem uma nova da febre amarela, eu adoro vacina. Eu chego a tomar uma em cada braço. O ano passado eu tomei a da Covid num braço e a da gripe no outro. Esse ano já tomei a da gripe, quando estive lá no sul. Minha mãe tomou hoje, por insistência minha, eu tava cobrando dela há semanas, e ela hoje tomou direitinho, graças a Deus, está protegida. E na idade deles é complicado. Tanto ela quanto meu pai estão protegidos da gripe. Fico muito feliz em ver eles protegidos e seguros em casa. Certo, crianças? Muito obrigado por tudo, mais uma vez, e até a próxima quinta-feira, às 19 horas. Certo?